Eu fiz uma CPI chamada CPI do tráfico de armas e munições. Então, o que eu estou falando aqui, eu estudei e a gente investigou. Né? Eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições. Dados oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dados oficiais da polícia. Tá? 82% das armas encontradas na mão de criminosos, ou seja, vamos lá. Essas armas aqui que estão em cima da mesa são as armas que a polícia pegou da mão de criminosos. Esse criminoso que está falando aí. Tá? 82% dessas armas, a origem era legal. Era de pessoas como você. Entendi. Dados oficiais da polícia, CPI do tráfico de armas e munições, te mando amanhã. Então a solução é não ter mais arma legal. Não, olha só. A arma legal, diante do descontrole, vai parar na mão desse cara que você acha que não tem que ter arma. É que o meu argumento é, esse cara que acha que não vai ter arma, ele não tá nem aí pra lei. Não importa qual for a lei, ele vai conseguir a porra da arma. Sim, mas é muito mais fácil de conseguir uma arma se a oferta de armas e a circulação de armas for maior. Sim. E o descontrole for maior. Com certeza. Claro, é isso que eu tô falando. Então, o rigor sobre o controle da arma, ou a arma em circunstâncias de defesa necessária, ok. Eu não sou contra. O cara que é caçador, que é colecionador, que é atirador de verdade, não o cara que entra para ser caque, né? Para conseguir ter uma arma, para ele achar que ele se defende. Porque no fundo... Por que você conta? O cara tem uma arma pra se defender, mano. Porque ele não defende. Pô. Tem coisa de história de grávidas que iam ser estupradas. Elas tinham uma carabina, matou o cara. Existe isso, Quantas histórias de mulheres grávidas que usaram carabina que você conhece, cara? Pelo amor de Deus. Tem muitas. Vocês têm mulher grávida com a carabina rodando? Lili carabina grávida, né? Que vai... Se eles tivessem, tinha mais histórias dessas. Então, como no Brasil não tem arma, rapaz? Na mão das pessoas de bem é mais difícil. O quê? No governo Bolsonaro? Eu não sei, pra mim não ficou mais fácil comprar arma. Como não, cara? Pra mim, eu acho que eu tenho que passar no CAC e tal, tem todo um negócio, não é? Mas ainda bem que você não compra arma na quitanda, né? Que bom, eu também sou a favor de ter um processo seguroso. Assim como você não dá pra qualquer um carro pra dirigir, você não vai dar uma arma pra qualquer um também. Ele tem que passar por um processo psicotécnico de blá blá blá. Mas assim, a comparação do carro com arma não é... Assim, Bom, são dois objetos, duas ferramentas, capacidade letal alta, que depende da escolha do indivíduo se ele vai usar pro bem ou pelo mal. O que uma arma faz? Mata. Hã? Mata. Atira. Atira pra matar. Tá. E o carro é feito pra quê? Pra dirigir. Então pronto. Mas isso não é... Não, mas, pronto. Mas entendemos. Entendemos a diferença. Tá, tem diferença. Mas aí tem que proibir o negócio porque o propósito dele é se defender? Não, olha só. Eu entendo perfeitamente quem acha. Entendo mesmo. Né? Entendo que eu já tive casa assaltada, morei na periferia. Entendo perfeitamente. Né? É quem acha que ter... Porque a sensação de insegurança é muito forte. E não estou brincando, não. Estou falando sério. A sensação de segurança é muito forte, de vulnerabilidade. Eu já tive uma casa assaltada com criança, etc e tal. Não estou sendo insensível a isso. Né? O problema é que a gente tem muita convicção, e porque os números são números oficiais da polícia, do governo, né, que mostram que, na verdade, a imensa maioria das pessoas com armas em casa ou na rua, elas são muito mais suscetíveis a uma violência maior sobre elas do que as proteja. Assim, eu adoraria ter os números contrários a isso, dizendo, olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender. Mas todos os números mostram o contrário. É que você está também vendo esse argumento numa questão de segurança. Claro. E se a gente virasse para o argumento também de questão de liberdade individual? Ou seja, a gente é um indivíduo numa sociedade, a gente tem os nossos direitos à liberdade. Eu tenho um bom argumento sobre isso. Diga. Eu tenho uma liberdade também individual de não querer ter alguém com uma arma do meu lado. Tá, você tem a liberdade individual de não querer ter alguém com o carro do seu lado também. Quantas vezes você foi atropelado? Porque deve ter sido um monte. Porque não é possível. É que o argumento é, você vai proibir tudo que você não se sente confortável que o outro faça, então você vai proibir a maconha, você vai proibir o cara de ser gay, se você for esse cara, não, claro que você não é. Não, você vai proibir um monte de coisa baseada nesse argumento que você deu aí. Não, sim, mas a arma tem uma finalidade. A arma é uma ferramenta, ela pode se usar para várias coisas. Pode ser para ofensivamente, pode ser defensivamente, pode ser para caçar. Entendeu? Pode ser para você... Bom. Mas se eu entrar num bar, é da minha liberdade de expressão, também é da minha liberdade individual, não querer que no bar que eu estou frequentando tenha alguém armado. Total, você pode ir num bar que tenha leis que no bar não pode entrar armado. Claro. Você pode fazer a sua escolha individual de onde você quer estar para garantir a sua liberdade. Só que não existe lei brasileira que lugares possam andar armados e outros não. Tudo bem. Eu sei. Mas tem que respeitar a lei. Com certeza. É isso. Eu só argumento que talvez...
a gente aqui no Brasil tem uma animosidade contra as armas que eu não acho que seja... Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa liberdade, porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, velocidade máxima. É um corte de liberdades individuais de eu querer correr com o meu carro? Não, né? Não, tudo bem, velocidade máxima faz sentido. Agora, mas é a mesma coisa. Proibir Por que tem uma velocidade máxima? Uhum. Porque existe uma segurança coletiva. Tá, mas todo mundo quer que as pessoas... Aí eu falo, não, eu não quero saber da liberdade. Eu quero andar a 120 por hora nessa rua que a velocidade máxima é 40. Danas, que tem uma escola aqui. A minha vontade é essa. Não, existe uma sociedade. Sim. Existe uma lei imposta, porque existe uma sociedade com uma regra coletiva que é o melhor para a maioria. Então você tem que se adaptar a ela. O seu desejo individual não pode se sobrepor a algo que é mais. O que tu está dizendo aí basicamente é: eu não teria nenhum problema com a liberdade individual das pessoas de ter uma arma se os números me dissessem o contrário. Se os o problema não é números da própria polícia. O problema é a sociedade que a gente vive e não sabe lidar com uma arma. Sim. Em outra sociedade, você acreditaria que as armas poderiam ser liberadas? Nós temos problemas em várias delas. Mas você acha que a gente poderia construir uma sociedade onde eu acho que teriam outros limites. Eu acho que eu teria outros limites. Entendi. Se mudasse a sociedade. Eu acho que teriam outros limites. Entendi. Tá. Eu só argumento isso com você porque... Não, é porque eu tenho muito cuidado com essa coisa das liberdades individuais. Eu não sou contrário e acho que as liberdades são muito importantes, né? Mas nós vivemos em sociedade e os limites coletivos precisam sempre dialogar com essas liberdades individuais. Isso é que a gente vive num mundo que as pessoas hoje não querem... Elas querem ter o direito de não se ofender. Você pode bater no seu filho porque o filho é seu? Na sua liberdade individual de ser pai? Eu acho que você não... Depende. O que é bater? Não pode. Você não pode... Não pode dar um tapinha? Não. Isso que eu tô falando. Esse é um outro debate. Então, mas você pode assim... Mas ele é meu filho, eu botei ele no mundo, eu quero ter liberdade de espancá-lo. Não, você não pode. Não. Você não pode fazer isso nem com um cachorro, nem com um gato. Pode, é direitos humanos, exato. Não pode. Direitos de vida, talvez, né? Não pode. Com certeza. Mas é porque você está violando a liberdade individual do moleque. Exato. Ou uma coletiva. Que também existem as liberdades, né, ou os limites coletivos, como, por exemplo, a velocidade do trânsito. Mas ninguém tá... Então, mas na questão das armas, o meu argumento não é... A arma eu não vejo como espancar, entendeu? Eu acho que existe a forma de usar a arma que é um espancamento da criança e existe a forma de usar a arma na sociedade que é o tapinha leve de correção, entendeu? Deixa eu até falar sobre isso, porque eu sei que deve ter outras pessoas perguntando aí, mas, por exemplo, eu fui muito ameaçado pela milícia e sou, até hoje. Então eu ando com uma escolta no Rio, né? Eu ando com uma escolta. Aí tem gente que fala assim, mas você é contra a arma, mas sua escolta anda armado. Sim, mas a minha escolta é de policiais, treinados para isso, e que a arma é um instrumento de trabalho deles e que eles têm um sistema de proteção a mim por causa da CP das milícias que levou à prisão de 240 pessoas e foi uma função pública. Eu não ando armado para isso. Há uma equipe de policiais, então é completamente diferente, né? Então,